gosta de cerveja, essa torneira chega a dar água na boca, não é mesmo? Pois é, esse copo para alguns é indispensável nos momentos de alegria, de prazer e de confraternização. Mas sabia que Porto Alegre é considerada a capital das microcervejarias? Pensando nisso, a gente veio até o 4º Distrito para te mostrar um pouquinho desse polo cervejeiro que está bem aqui na capital dos gaúchos. Então vem com a gente, com a Câmara na Cidade já está no ar. Cerveja, já gauchês aí, né? Cerveja representa alegria líquida. Tudo relacionado à cerveja é bom. O cara tá meio triste, ele vai tomar uma cerveja para ficar mais feliz. O cara já está feliz, ele vai tomar uma ceva para ficar mais feliz ainda, para comemorar, etc. E tem muito essa questão da origem da cerveja para nós cervejeiros, né? Quase todo mundo que está nesse mercado começou como paneleiro. Então era algo feliz, era algo desprovido, era algo que não tinha o profissional, era um hobby muitas vezes, né? E aí essa origem sentimental, ela carrega com a gente carrega na vida profissional também. Para mim ela representa a alegria, a confraternização, né, a felicidade. Eu acho que é isso que a gente tenta passar, né, essa ideia de que dificilmente a pessoa toma cerveja infeliz, né? Ela sempre acaba ficando feliz. Então, acho que essa ideia de ter bons momentos, né? Boas lembranças, uma boa experiência, acho que é isso que é importante. 65 litros de cerveja por ano. Essa é a quantidade média que o brasileiro consome de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja. Essa bebida capaz de transmitir alegria a cada gole também transmite cultura e tem uma longa história para contar. A cerveja foi descoberta por volta de 9.000 anos antes de Cristo na antiga Mesopotâmia. Naquela época, as civilizações cultivavam e se alimentavam à base de grãos e cereais, principalmente da cevada. Os historiadores contam então que a cerveja surgiu por acidente, quando esses grãos foram expostos à água, gerando um processo natural de fermentação e resultando nesse líquido que hoje chamamos de cerveja, a bebida alcoólica mais consumida no mundo inteiro. Mas até ela chegar no seu copo, ela passa por um extenso processo de produção. Bom, a primeira etapa de produção começa aqui, que é a sala de moagem, onde a gente tem os maltes. Então, nós temos, cada receita de cerveja tem vários mix de maltes diferentes. A gente tem dezenas de estilos de malte, e aqui a gente pode ver, aqui tem o malte Pilsen, que é brasileiro, os maltes importados, alemães, Bamberg. Então a gente seleciona os maltes aqui, que vão para a receita, leva lá para cima onde tem um moedor, daí é moído o malte lá e vem aqui para a etapa da mosturação para o silo, que é logo aqui atrás. Então aqui a gente começa a segunda etapa, onde a gente vai acrescentar o malte já moído com água a temperatura de 65 graus e por mais ou menos 1h30 a gente vai ficar cozinhando o malte ali para liberar os açúcares, né, para extrair o açúcar do amido do malte, que depois as leveduras vão comer esse amido, esse açúcar e transformar em gás carbônico e álcool. Tá? Dessa segunda etapa aqui a gente vai para a etapa da filtração. Aqui a gente tem um fundo falso, onde a gente vai separar a casca, o bagaço do malte do mosto, né, que é o líquido que vai virar cerveja depois. Então a gente faz uma recirculação aqui e a camada, as cascas do malte aqui funcionam como um filtro também. Então vai clareando já o mosto para as próximas etapas. Daí esse bagaço do malte que fica aqui, que depois a gente coloca nas bombonas ali e é utilizado para alimentação animal. Então a gente não perde nada. Daí ali da filtração, dá para ver a cama de malte aí, ó. Vem da filtração aqui para a fervura, que é o momento que a gente vai adicionar lúpulo. Esse daqui é o lúpulo, que é um conservante natural que a gente adiciona na cerveja. Então, existem vários tipos de lúpulo, alguns dão amargor
e outros dão aroma, dependendo do momento que a gente adiciona a fervura. Quanto mais cedo a gente adicionar, mais amargor vai dar. Quanto mais no final, daí é mais aroma, né? Daí tem aqueles aromas que lembram maracujá, frutas, coisas assim, vem do lúpulo. Passou aqui da fervura, 1 hora fervendo mais ou menos, a gente vai para o whirlpool, onde vai ter tipo um redemoinho, que vai, toda a parte sólida do lúpulo ali, ele vai se concentrar no meio e vai sair o mosto limpo. Ele passa pelo trocador de calor, que é uma placa ali embaixo, vai sair de 100 graus e vai lá para os fermentadores em torno de 18 graus. Então resfria rapidamente, né? Daí lá no fermentador que a gente vai adicionar a levedura e onde realmente o mosto vai se tornar cerveja. Aqui, ó, o mosto resfriado vem pela mangueira aqui, essa mangueira aqui, e vai para o fermentador. Daí aqui é onde ocorre a fermentação, daí chegou aqui o mosto a uns 18 graus, a gente coloca a levedura, vai ficar aqui entre 10 e 15 dias fermentando. Daí que as leveduras vão comer os açúcares, transformar em gás carbônico e álcool, né? Daí a gente vai acompanhando o processo dia a dia nas fichas que tem, para ver a densidade da cerveja, como é que vai evoluindo a graduação alcoólica e tal. Depois que passou os 15 dias aqui, a gente vai para a sala do invase, onde a gente vai colocar ou em barril ou em lata. E daí a lata comercializa nos bares ou pelo e-commerce. Aqui a gente está fazendo uma etapa aqui que a gente chama de dry hop. A gente já tem aqui a cerveja aqui no tanque, já passou mais ou menos os 15 dias. Daí para a gente extrair um aroma a mais do lúpulo, a gente coloca o lúpulo aqui e a cerveja passa aqui, que aqui é pressurizado, sob pressão. Daí a gente só extrai o aroma do lúpulo rapidamente, em 1, 2 horas, e vai para o volta do fermentador limpo, sem o resíduo do lúpulo. Isso daí a gente consegue, com esse equipamento, a gente consegue ter aquelas cervejas APAs e IPAs com os aromas mais ressaltados, assim. Depois aqui a gente tem, quando está pronto em vaso, daí a gente tem essas 2 câmeras frias, que é o estoque. Essa linha de produção é uma das primeiras microcervejarias de Porto Alegre. Atualmente, o município conta com mais de 40 estabelecimentos, colocando a capital em destaque no mapa cervejeiro nacional e até mesmo mundial. Quando a gente estava criando o For Beer em 2015, a gente já sabia que Porto Alegre era a capital das microcervejarias e a gente achava que a gente tinha um potencial enorme para explorar o turismo cervejeiro. Então, foi uma inspiração para nós criar a cervejaria com bar, já pensando nessa forma de explorar o turismo cervejeiro, né? Fazer com que as pessoas venham para a cidade, que Porto Alegre já era o município que mais tinha cervejarias, porém não estava explorando adequadamente isso. Então, ao longo do tempo, a gente conseguiu desenvolver o tour cervejeiro, conseguiu criar uma marca de Porto Alegre, capital das microcervejarias, e agora a prefeitura está criando mais marca, explorando mais ainda o turismo cervejeiro. O brinde entre o Caio e o João é um resumo da relação entre cervejeiro e associação. Em um município que concentra mais de 29% das cervejas registradas em todo o estado, a AGM atua como um elo entre os estabelecimentos gaúchos, fomentando o desenvolvimento do setor. A Porto Alegre tem um protagonismo histórico dentro do universo das microcervejarias do Brasil. E aí dá para explorar isso para o Rio Grande do Sul, é muito representativo. Porto Alegre é a maior densidade demográfica do estado e, consequentemente, é a maior densidade demográfica de microcervejarias também. Foi a capital com o maior número de microcervejarias durante mais de uma década. Agora a gente acabou sendo passado por São Paulo, mas é São Paulo, né, gente? Então, a gente continua sendo, per capita, o maior número de cervejarias. Então, continuamos liderando nesse sentido.
O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas no mundo. Mas agora, trazendo os dados aqui para a capital, sabia que Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de cervejas registradas? São mais de 1.500 fórmulas. Pois é, o polo cervejeiro é tão forte aqui no município que a categoria se une ao Poder Legislativo na construção de propostas que são apresentadas aqui no plenário Otávio Rocha, que buscam o reconhecimento de Porto Alegre como capital trilegal da cerveja e capital estadual das microcervejarias artesanais. Porto Alegre merece esse reconhecimento de capital das microcervejarias porque ela é. Historicamente, se for pegar o número de medalhas, de premiações que Porto Alegre tem, e aí dá para extrapolar para o Rio Grande do Sul, a gente tem um protagonismo histórico. Realmente, assim, eu acho que a gente só está tentando trazer Porto Alegre de volta para o lugar que sempre foi dela. A gente acabou perdendo um pouco esse protagonismo e aí fez o pessoal acordar. E é muito legal ter esse apoio da iniciativa pública agora para poder retomar esse posto. As iniciativas são ótimas, porque eu acho que é papel do Estado explorar o potencial que os municípios e o Estado como um todo tenha, né? Então, eles perceberam que a gente tem essa vocação para cervejarias, para o turismo cervejeiro, e é mais uma atração turística para a cidade que a gente tem que explorar. Olha, na verdade, Porto Alegre, nos últimos anos, vem desenvolvendo o polo cervejeiro de uma forma acelerada, né? A gente tem aí iniciativas como o Porto Cervejeiro, que é da Pacto Alegre, e no ano de 2019, 2020, uma iniciativa na Assembleia Legislativa, da bancada do PSDB, o deputado Matheus Vespe, também começou a fazer isso do ponto de vista na esfera do Legislativo estadual. E nós aqui em Porto Alegre entendemos que isso tem, olhando os dados, isso tem gerado emprego, renda, riqueza, movimenta o polo do turismo. Então, nada mais justo que jogar luz a esse setor que vem gerando muitas boas notícias para a capital. Eu destinei uma emenda de R$100 mil à Prefeitura de Porto Alegre para poder fazer toda a concepção desta campanha de valorização do polo cervejeiro e também fomentando o consumo da cerveja local para que a gente possa também ter esse retorno em compra de produto e isso acarreta, obviamente, a produção, a geração de emprego e renda. E também tem uma campanha espalhada nas ruas da cidade, nos topomínicos, que são as placas de rua, e também em grandes empenas, aí, em prédios, fazendo com que a gente tenha todo esse engajamento da sociedade com essa proposta. Para a gente, o turismo é algo que cresce organicamente e são diversas ações, que nem o prefeito diz, né? Ações acupunturais que no todo acabam refletindo numa melhor, basicamente, ocupação hoteleira, venda de bares e restaurantes e toda a movimentação da microeconomia de Porto Alegre, né? Então, um dos setores que a gente vem com muita atenção, dando uma ajuda e dando todo o apoio para que cada vez mais ele se estruture de forma organizada são as microcervejarias, né? Porto Alegre tem, e isso que é muito importante ser dito, ela cresceu de forma espontânea e orgânica a partir de uma demanda que surge da população de Porto Alegre. Então, a gente tem diversos dados aí que Porto Alegre é um dos maiores consumidores de cerveja artesanal no Brasil, e isso levou Porto Alegre a se tornar um destino de pessoas que têm esse gosto e também desenvolveram o gosto pela cerveja não tradicional, né? Então, Porto Alegre tem aí em torno de 50 a 60 microcervejarias, a grandíssima maioria situadas no Quarto Distrito, que é uma região que vem num processo de ebulição noturna, né? Tem uma densidade bastante baixa, tem uma fácil acessibilidade, pode parecer longe, mas ela é muito próxima a bairros como Moinhos de Vento, Rio Branco, Floresta, o próprio centro, e vindo pela perimetral a gente tem uma proximidade com Bela Vista, Petrópolis e a Zona Norte, né? Então essas cervejarias conseguiram e vêm conseguindo, né, desenvolver uma aptidão para o turismo tanto local quanto regional. Com este olhar para este segmento, para esta área econômica tão relevante, a gente partiu do desenvolvimento dessa campanha. E chegamos nesse conceito da capital trilegal da cerveja, né, mexendo um pouquinho com o nosso bairrismo, né, a gente usando uma expressão muito local para fazer a referência de Porto Alegre, né, dentro dessa nossa campanha, e ela foi desenvolvida inicialmente em 3 etapas. A primeira etapa nós já
trabalhamos dentro deste conceito, esta concepção de marca, fizemos um investimento vultuoso na criação deste material, na criação deste planejamento destas peças, que aí se concebeu da capital trilegal da cerveja, né? A marca hoje ela traz os elementos da cerveja, lúpulo, o malte, ela é toda trabalhada a partir da referência do pólen, então ela traz o PIN, tão usado hoje nos aplicativos de localização, né? Então a gente tem o PIN, tem o lúpulo, tem o malte, tem a fonte trabalhada em cima das fontes tradicionais da cerveja e também as cores referenciais da cerveja. Então a gente vem do black ao IPA, passando pela Weiss. Então, toda a paleta de cores também conversando com esse segmento da cerveja, né? Que é extremamente relevante para a gente. E aí a gente formatou este conceito e esta marca. A partir de então, a gente começou a desenhar o planejamento dessa campanha em 3 fases. A primeira fase, com recursos oriundos da emenda impositiva do vereador Ramiro e o prefeito Melo e o vice-prefeito Ricardo nos determinaram um segundo momento com aporte próprio da prefeitura, com recursos do Tesouro. Então, nesta primeira fase, a gente entrou com mídia exterior, né, que são materiais em OH, que é Out of Home, e Digital Out of Home, então em penas digitais, em MUBs, bancas de revistas, relógios de rua e outros, né, e um conteúdo de rede impulsionado, né, que a gente sabe que hoje as redes sociais não podem estar dissociadas dentro dessa campanha. A segunda fase, a gente deve iniciar ela em março do ano que vem, com mais um aporte de recursos da prefeitura, do Tesouro da prefeitura, no intuito de continuar e dar sequência a esta campanha, né? A gente deseja que seja uma campanha com uma periodicidade longa, para justamente a gente criar essa cultura do consumo da bebida local, né? Que é isso que vai fortalecer esse segmento. Quando consumida com moderação e responsabilidade, a cerveja traz benefícios como redução de estresse e de complicações cardiovasculares. E por falar em benefícios, este é o principal objetivo das propostas voltadas ao desenvolvimento do setor cervejeiro e seus empreendedores. Primeiro é importante reforçar o que muitos porto-alegrenses não sabem. Nós somos a cidade do Brasil com a maior concentração de cervejarias. Tanto pequenas cervejarias quanto cervejarias também de médio porte. Isso significa produção de cerveja de qualidade para as pessoas que nos visitam e também para o próprio porto-alegrense. Isso significa geração de emprego e renda. Nós temos aí centenas de pessoas que fazem parte da cadeia produtiva e do processo de produção de cerveja. E também é uma valorização da nossa tradição, da nossa história. Há todo um ambiente cultural também muito propício envolvido com a cerveja, historicamente na história de Porto Alegre. Isso é muito bacana a gente poder valorizar dessa forma através da emenda que foi colocada e a Prefeitura capitaneou esse processo de a gente ter aí o Polo Cervejeiro de Porto Alegre. Que benefício traria uma proposição dessas? E o nosso esforço foi simplesmente explicar. Para ter uma ideia, no Ministério da Agricultura a gente tinha em 2019 já 400 fórmulas registradas de cervejas em microcervejarias artesanais aqui em Porto Alegre. E a gente não está falando de uma região da cidade, não é só o Quarto Distrito, tem cervejaria na Zona Sul, na Zona Leste. Então, explicar para os colegas que declarar Porto Alegre como capital traz um título à cidade que pode ser muito bem trabalhado na questão de atração dos degustadores. Quando a gente fala de Belo Horizonte, falam da comida de boteco. Então aqui não é, e isso chamou atenção, a gente vem discutindo isso, não só do Estado, tem se discutido fora do Estado. Para ter uma ideia, Santa Catarina, que tem aí a Oktoberfest, né, está atrás de Porto Alegre nesse número. Então é importante que as pessoas aqui no Mercosul venham a Porto Alegre, deixem aqui recursos e que o polo seja desenvolvido. Então os vereadores rapidamente entenderam a importância de dar esse título à cidade para que o polo, para que o setor possa se desenvolver cada vez mais e trazer riqueza para Porto Alegre. A gente concebeu essa campanha, mas não é só o poder público que tem que aportar recursos para esta mídia. A gente entra com, aspas, o grosso do investimento, né? Mas a nossa ideia é que os cervejeiros se apropriem desta campanha. Então a gente já tem desenvolvidos produtos os quais nós não podemos fazer, mas que a gente deseja que os cervejeiros façam. Copos, bolachas,
os chamados pontos de venda. Então, vai desde de uma fachada de um local próprio de uma microcervejaria até o mobiliário próprio dessa microcervejaria, né, usando a marca da nossa capital trilegal da cerveja. Então, ela é dividida em 3 etapas, mas não quer dizer que essas 3 etapas não se conversem no tempo, né? Então, por exemplo, no lançamento dessa campanha, que foi lá no Mercado Paralelo, no DC Navegantes, já tinham os copos com a marca, os copos chamados ecocopos, né? Os copos feitos com produtos recicláveis, com a marca da Capital Trilegal da Cerveja. Até vou tomar uma liberdade de te mostrar ela aqui, que eu me lembrei que eu trouxe uma. Aqui a gente já tinha o copo da Capital Trilegal da Cerveja. Então, esse é um exemplo de todo esse planejamento feito nessa primeira fase, que se desencadeia no tempo e vai sendo desenvolvido com o poder público, mas, sobretudo, com a parceria dos cervejeiros desse segmento que é tão importante. A gente usa isso, e eu não tenho nenhum problema de dizer, como uma ferramenta de marketing de cidade, né? Essa do Porto Cervejeiro, Capital Trilegal, tem a questão agora que a gente criou também da Capital Mundial do Churrasco, que tem tudo a ver com a cerveja, né? Então, são títulos autodenominados. Isso eu não tenho nenhum problema em dizer isso, mas são ferramentas de marketing que a gente usa e tem uma certa relevância. A gente não vai dizer, por exemplo, que Porto Alegre é a capital mundial do uísque, né? Porque não tem nenhuma relevância, mas a cerveja, o churrasco, são coisas que o pôr do sol mais bonito do mundo, né? Pô, de onde é que surgiu isso? São quase lendas urbanas que a gente vai repetindo e que vai dando resultado, né? Então, o que a gente fez foi isso, foi criar produtos com o setor. Isso é importante ser dito, né? Foi em conjunto com a Associação Gaúcha de Microcervejarias, a gente criou esse rótulo, até linkando com a questão da cerveja, né? A gente criou esse rótulo de Porto Alegre Trilegal da cerveja. Então, a gente consegue fazer com que isso caia no inconsciente coletivo e as pessoas olhem para Porto Alegre como uma capital onde tem bons produtos de fácil acesso na mesma região. Então, tudo isso começa a desenvolver esses produtos de forma mais orgânica e sem ser forçado, né? Que é algo que a gente busca bastante. A cerveja ela tem a capacidade sempre de agregar e fazer com que as pessoas se unam, né? É sempre um fator positivo as pessoas se juntarem para confraternizar, sempre acompanhado de uma boa cerveja ou um drink, alguma coisa assim. E a gente poder possibilitar isso, que em Porto Alegre os cidadãos possam ter tantos locais para apreciar uma boa cerveja, é um luxo, né? E para quem está pensando em abrir a sua cervejaria ou conhecer mais detalhes sobre o setor cervejeiro da capital, a AGM está sempre disponível. Nós temos no Rio Grande do Sul quase 300 microcervejarias homologadas pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e devemos ter pelo menos o dobro disso em cervejarias ciganas, que a gente chama, que terceirizam sua produção. Então, para todo mundo que pensa em eventualmente formalizar ou não quer formalizar agora, né, mas está com a sua produção caseira, que tentando entender, tem um ecossistema de conhecimento fantástico que a AGM permite acesso. Então, é muito legal nos procurar, mesmo que não queira se associar no primeiro momento, não queira formalizar, só para começar a participar desse ecossistema. Agora, se você quer apenas apreciar uma boa cerveja local repleta de cultura, o Cervejeiro deixa seu recado. Bom, eu convido então a todos os porto-alegrenses e todos os turistas que vierem à nossa cidade, que visitem as cervejarias, que conheçam o processo, que não tem nada melhor do que provar uma cerveja no local onde ela é produzida, né? Então, visitem todas as cervejarias que nós temos na cidade, além de um grande número, a maioria delas são as mais premiadas do Brasil também, então a gente tem muita qualidade. A Câmara na Cidade vai ficando por aqui, mas eu falei tanto de bebida que me deu até sede. Então, que tal um brinde?